Amém. Bom dia, família de São Paulo. Meu nome é Danilo. Eu sou de Votorantim, interior, estado de São Paulo. Mas vai sair algo aqui em português, porque já faz quase 7 anos que eu e a Carol estamos servindo a igreja em outra nação, em Bogotá, Colômbia. Então, saudações de Bogotá, Colômbia, amém? Esse tem sido um ano muito louco, acho que para todo mundo. Mas algo muito louco que aconteceu é que, ainda que faz já 7 anos que a gente está morando fora, nunca a nossa família nos convidou para vir para cá. Só que agora que a gente tem filha, já é 4ª vez que nossa família nos convida para cá, então eles nem tentam fingir, você entendeu? Mas, amém, eu tô super agradecido com isso. A gente veio celebrar o aniversário da minha filha, que fez 1 ano o dia de ontem, e foi muito especial. Deus é bom. E eu tenho uma sogra discípula muito generosa, Lia. Muito obrigado, eu te amo. Forever. Amém, irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos iniciar com uma oração, amém? Pai Santo Deus, muito obrigado, Pai, por ser tão bom com a gente, Deus. A gente não tem ideia quanto o Senhor nos protege, quanto o Senhor nos ama tão profundamente, quanto o Senhor atesoura, Deus, a nossa relação com o Senhor. Ajuda a gente a ter esse amor de volta contigo, Pai. Pai, te imploro com todo o meu coração que o Senhor fale com cada coração, com o meu próprio coração essa manhã, e que não sejam opiniões, senão a sua palavra unicamente sendo pregada aqui essa manhã, Deus. Esteja com o meu português também. E oro na missão de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos para Marcos, capítulo 3. O Juan Carlos falou que eu tenho de 30 a 40 minutos. E eu falei, qualquer coisa, o William me tacle aqui de lado. E aí, ele fala, para Deus seja a glória. Amém? Marcos, capítulo 3. Estamos aí? Marcos, capítulo 3. Vamos ler aqui em versículo 13. Quando Jesus escolhe os 12, ele fala assim, no versículo 13. Marcos 3, 13. Tá bem? Fala assim, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. Por que escolheu eles? Porque Jesus quis. E aí você fica quieto e eu fico quieto porque ele só quis. Essas pessoas. Os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Aqui a gente vê o início do método de Jesus de grupos pequenos. De ter bate-papos, é outro nome para grupos pequenos, células, como você queira chamar, um grupo que é completo dentro de si mesmo. E Jesus simplesmente nomeou esse bate-papo melhor. Não existe um nome de bate-papo mais incrível que esse. Os apóstolos. Eu sei que o seu bate-papo, eu acho que você ama o nome do seu bate-papo. Ou você deveria amar o nome do seu bate-papo. Amém? Para não ter coisa no coração. Mas eu tenho certeza que não é mais legal que os apóstolos de Jesus. E Jesus caminhou com ele. Por que Jesus escolheu esses 12? Aí está muito claro. Por quê? Tinha um monte de discípulos já. Por que ele escolheu? Porque Jesus quis. Em outra escritura fala que ele passou toda uma noite também orando. Deus me dá sabedoria para poder escolher essas pessoas. E Jesus começa o ministério dele. Vamos para João capítulo 3. Vou contar com a nossa memória bíblica de algumas escrituras aqui, amém? João capítulo 3. Vamos ler aqui no versículo 22. João 3, 22. Então aí? Fala assim, depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou o tempo com eles. E quê? E batizava. Se está no singular, porque quem batizava? Jesus passou tempo com eles e batizava, significando que Jesus estava treinando os discípulos e Jesus estava batizando as novas pessoas que estavam sendo batizadas. Mas não passa nem um capítulo inteiro, capítulo 4, versículo 1. Vamos ver o que está escrito aí, capítulo 4 de João, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas quem? Os seus discípulos. Então aqui João está deixando muito claro que houve uma evolução no ministério de Jesus. Jesus tinha discípulos, ele selecionou os 12. João capítulo 3, Jesus passava o tempo com eles e batizava. Jesus estava fazendo tudo isso. Depois de quase um capítulo, não era só Jesus que estava fazendo discípulos, senão o grupo estava fazendo discípulos e batizando. Tanto que chegou nos ouvidos dos fariseus que eles batizavam mais que João Batista. Para você chamar João Batista, é porque você batiza muito. E Jesus batizava mais que João Batista. Ainda que a gente não chama Jesus Batista, mas ele batizou muito mais que João Batista.
O tema é que foi evoluindo o ministério de Jesus. Não vamos para lá, mas vamos contar com a nossa memória bíblica. Lucas 9, Jesus comissiona os 12 para pregar a palavra de Deus, pregar o reino de Deus. Jesus ainda não ascende aos céus, mas Jesus, depois que eles voltam, dá feedback como eles estão. Lucas capítulo 10, Jesus envia outros 72. Vocês lembram da escritura, amém? Lucas 10, Jesus envia outros 72, que era múltiplo de 12 para os da poli e para os de engenharia aqui, amém? 12 por 6 é 72. O plano de Jesus era crescer esse grupo dele. E a gente vê uma escritura super estranha em João capítulo 6. Vamos para João capítulo 6. Aproveitando que a gente está em João 6 aqui. João capítulo 6, versículo 60. O ministério de Jesus sempre estava crescendo. Eu quero pensar que sim, né? Mas e se a Bíblia fala o contrário? Por que não estaria crescendo o ministério de Jesus eventualmente? Versículo 60 fala assim, João 6,60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, discípulos, não são pessoas aleatórias que estão escutando, querendo o pão, o peixe que ele estava multiplicando. Discípulos. Ele fala aí, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram. Jesus sabe exatamente o que está passando no seu íntimo nesse exato momento. No meu íntimo também. Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Em outras versões fala, isso ofende vocês? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eles disse são Espírito e são vida. Vamos pular para o versículo 66. Daquela hora em adiante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou para os 12, vocês também não querem ir? Jesus não estava negociando o que significava ser discípulo aqui de verdade. Jesus tinha um parâmetro de que significava ser discípulo de verdade, de ser cristão de verdade, e quando Jesus fala que ele era o pão da vida, que tinha que ser através dele várias pessoas, Jesus, isso é muito difícil! E vários discípulos de Jesus deram as costas para ele. E Jesus não estava, não, por favor, eu vou diluir um pouco a mensagem para que a gente tenha mais gente aqui no culto, por favor. Jesus não estava fazendo nada disso. Jesus estava falando assim, Jesus não estava pensando quantos likes eu vou ter na publicação do Instagram essa semana. Quantas visualizações dos meus estados do WhatsApp. Mas se eu pregar algo difícil, eu vou perder uns seguidores aí, né? Jesus deu uma reseteada completa no ministério dele. E Jesus, incluso, olha para os 12 e fala assim, vocês não querem também? E Pedro, sempre Pedro, Jesus, o Senhor tem palavras de vida eterna. Ele tinha entendido que nada mais vale a pena nessa vida que ser um discípulo de Jesus. O ministério de Jesus foi crescendo, mas no meio do ministério de Jesus, tem uma reseteada forte aí para filtrar discípulos de verdade. Vamos para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Eu quero ser um discípulo de verdade. Não sei se você quer ser um discípulo de verdade, sabe? Mas depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus ele passa ainda 40 dias pregando sobre uma mensagem. O reino de Deus. Imagina escutar 40 dias seguidos do mesmo tema. É pensar, caramba, esse pregador não tem tema diferente para pregar. Aqui em Atos capítulo 1, vamos ler o versículo 1 aqui, fala assim. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a ensinar até o dia que foi levado aos céus, depois de dar instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do quê? Do reino de Deus. Pregação número 1, dia 1, Jesus ressuscitado. Caramba, que loucura, Jesus está aqui. Sim, é verdade. O reino de Deus. Dia 2, o reino de Deus. Dia 3, o reino de Deus. Todos os dias, dia 39, o reino de Deus. 40 dias. E depois Jesus, ele ascende aos céus. E quantos discípulos ficaram fiéis em Jerusalém? Vamos ler aqui no versículo 15. Atos 1, 15. Estou introduzindo o tema que a gente vai falar, amém? No versículo 15. É estranho usar uma Bíblia que não é sua, estou tentando me achar aqui, amém? Versículo 15 fala assim, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, que era um grupo de cerca de 120, depois de todo o ministério de Jesus, Jesus passou 3 anos aqui na terra. Quantos fiéis, mas fiéis de verdade estavam aí?
120 pessoas. O que um grupo de 120 pessoas pode fazer? Não eram 120 qualquer pessoa, eram os 120. Eram os discípulos bichão. Eram os discípulos que eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa, porque eles tinham visto e vivido e tinham sido filtrados, provados e aprovados por Jesus. Quantos discípulos tinha então? 120 discípulos. Talvez nem 120, fala cerca de uns 120. Talvez 119, 121, isso é cerca de 120. Atos capítulo 2, quando a gente sabe que uns 3.000 pessoas foram batizadas, foram somadas ao grupo dos 120 pessoas. Hoje eu quero falar de uma escritura muito famosa, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Vamos para lá. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vamos ler desde o 41. Amém. Aqui, Atos 2, versículo 41. Fala assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados e aquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles, quem eram esses eles? Os 120? Não, os 120 mais os 3.000 discípulos que foram batizados. Então os 3.120 se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, não domingo e quarta-feira, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, é o convívio mais barato sempre, de todos, né? E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E olha isso. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Tudo isso que a gente acabou de ler, e todos tinham tudo comum, e todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Hoje a gente não tem mais o apóstolo, a presbítera, a pastora. A gente não tem mais esses apóstolos como existia na época de Jesus. Mas a gente tem o ensino dos apóstolos. Ele tem que se dedicar ao ensino dos apóstolos. A comunhão, que significa isso? A confraternidade. A partir do pão, uma referência da Santa Ceia, meditar na cruz de Jesus e as orações. Mas quem se dedicava a isso? Todos. Não era 120 fazendo tudo e os outros como, uhul, vamos lá, batiza, líder de torcida, batiza, vamos! O som estava um pouco bom, o que aconteceu aqui hoje, né? É tipo, o que você vai fazer sobre isso a próxima vez? Sabe, às vezes a gente pode ter um coração de a gente vê muita coisa que pode ser feita. Mas qual é o seu plano? Para poder atuar. Eu amo essa escritura porque fala que todos tinham tudo em comum. Imagina que incrível essa situação. Isso não deve ser imaginado, irmãos. Esse é o estándar da palavra de Deus. E esse tem que ser o meu coração e o seu coração. O título da pregação hoje é todos, todos, todos. 3 vezes todos, amém? A gente tem 4 pontos hoje. Vamos ver se vai dar tempo. 5 minutos cada um. Obrigado. Ponto número 1, todos estavam dedicados. Ponto número 2, todos estavam cheios de temor e maravilhados. Eu vou repetir, amém? Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. E ponto número 4, e diariamente o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Ponto número 1, todos estavam dedicados. Essa é uma referência ao versículo 42 que a gente acabou de ler, que fala, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui não está escrito que eles estavam comprometidos a isso. A gente gosta da palavra comprometido. Eu gosto da palavra comprometido. Mas uma coisa é você estar dedicado a algo e outra coisa é você estar comprometido a algo. Você pode ter um compromisso com o seu chefe amanhã meio-dia. Você quer estar aí? Isso é uma outra história. Mas você tem um compromisso com o seu chefe, talvez amanhã meio-dia. Você tem um apartamento para mostrar, você tem uma reunião amanhã, você tem um compromisso. Mas outra coisa é estar dedicado a algo. Outra coisa é ser devoto a algo. A gente sabe muito bem na cidade de São Paulo que tem vários times de futebol que as pessoas são malucas por esse time de futebol. Eu não vou falar do meu time de futebol do Palmeiras, que é o melhor de todos, não vou falar dessas coisas, porque não guardaria o coração das pessoas. Então, tem que ser sábio, amém? Mas, se você para pensar, quando um desses times de futebol, eles são, não sei, eles vão para a final de algum campeonato mundial, pessoas
que têm um compromisso com o trabalho, são infiéis com compromisso por sua devoção com o time de futebol. Compromisso é algo que, se tem algo mais devoto na sua vida, você está disposto a deixar o seu carro. Pessoas vendem o carro para poder ir nas finais dos mundiais. E você fala assim, não, pessoas fazem isso. Talvez você não faria isso. Talvez porque você não tem um carro e eu não tenho um carro também. Mas pessoas fazem isso. Pessoas fazem, eles vendem as coisas para poder exaltar o time de futebol que eles são devotos. A minha pergunta para você é: você é comprometido com Deus ou você é devoto com Deus? Porque eu quero ser devoto, mas como que mede isso? Porque eu quero que a minha resposta seja, não, eu sou devoto. Ok. Como se mede isso? Como é que eu consigo dar uma resposta sincera e verdadeira sobre isso? Você quer uma esposa comprometida ou devota para os irmãos solteiros aqui? Eu quero as duas coisas. Eu quero uma esposa que seja devota, mas também comprometida, né? Tem vários irmãos que querem estar casados um dia, mas nem vão para saídas no reino. Não existe como uma devoção de cuidados das irmãs e coisas assim. Às vezes, não, porque eu quero uma irmã mais bonita, uma irmã de 0 a 10, que seja tipo um 8, um 9, talvez, assim. Tem que comprar uns espelhos para esse irmão. Deus pode fazer milagres, sabe? Deus pode fazer milagres. Eu fiquei tão feliz que o Magalhães casou com a Damares recentemente. Amém? Milagre de Deus. Existe um milagre eterno do Caio com a Carol também, amém? Mas esse já foi gasto essa ficha bastante, né? Mas aqui, irmãos, fala que eles estavam dedicados a isso. Por quê? Porque eles queriam de coração. Eles entendiam que eles precisavam. No nosso tempo com Deus, você pode ter um compromisso ou você pode estar devoto a Deus nesse momento. E você tem que lutar por isso. Não é algo natural, não é que, nossa, hoje nasceu no meu coração, deu uma vontade de buscar Deus com todo. Assim, se funciona para você, glória a Deus. Várias vezes, não, perdão, eu sou assim de pecador. Mas eu tenho que me esforçar, porque eu quero ser devoto a Deus. Nesses últimos anos, tem vários lugares incríveis que é interessante que você possa ter como seu lugar favorito para orar para Deus. Como eu fui batizado em 2012 na Poli, também no Ministério da Poli, eu ia embaixo do disco voador para orar. Mas daí outros discípulos descobriram esse lugar. E daí, caramba, você chegava lá, tinha um banco só, e aí estava ocupado. Você olhava lá, o Vini estava assim, orando ferventemente. Daí, caramba, eu tenho que ir na Praça do Relógio. Mas daí eu encontrei um lugar incrível na Praça do Relógio, mas sabe esse lugar que você vê o sol nascendo? E é tipo assim, nossa, incrível estar aqui. Por quê? Porque é um lugar especial que você encontrou para falar com Deus. E depois, adivinha, tinha discípulos aí de manhã também. E assim, eu gosto de orar junto, mas não todo dia. Eu gosto de orar sozinho com Deus. Daí eu descobri que no CP tem um estádio aberto às arquibancadas. Eu estou contando todos os segredos aqui da USP, né? Que eu amava ir lá de manhã e era aberto. E eu conseguia andar caminhando, porque se eu fico sentado, eu fico distraído, sei lá, com uma formiga que sobe na minha mão. Mas eu conseguia falar com Deus e o tempo passava muito rápido. E depois, em outros países, você tem que encontrar um lugar que você ame estar perto de Deus. Quando a gente foi para Dallas em 2018, a Carol falava que era muito estranho o lugar que eu ia. Era um cemitério que existia perto da... Mas sabe esses de filme? Não os de São Paulo ou de Votorantim, sabe? Que é um monte de concreto aí, super calor e sol. Mas era tipo um parque. E ninguém ia lá, porque talvez todo mundo pensava isso é estranho. Mas eu ia lá e é um lugar meu com Deus. É um lugar seu com Deus e eu te imploro. Sua relação com Deus está incrível. Se sim, glória a Deus, de verdade. Aleluia, por isso. Mas se não, eu te convido a pensar no lugar que você possa ser devoto com Deus. E não só ter um compromisso. Eu comprei uma Bíblia nova recentemente, Amplified, em inglês, porque eu quero ler em outras versões, eu quero descobrir mais nutrientes da palavra de Deus. Eu quero estar apaixonado. Eu estou lendo números agora, parece que nunca li números na minha vida. E eu gosto de números, em todos os sentidos possíveis. Mas é como se eu nunca tivesse visto. Por quê? Porque eu estou me forçando a estar namorado com Deus. E eu quero te implorar, por favor, não tenha só compromisso com Deus. Escolha ter devoção. Devoção não é um talento. Não é tipo assim, nossa, caramba, eu não nasci com a voz da Ana Stephanie, eu não posso cantar assim. E é verdade, e se você não nasceu com a voz dela, amém, canta daí, amém. Não venha, canta aqui na frente se não tiver microfone, talvez, esse dia. Mas
devoção não tem nada a ver com talento. Nós decimos, nossa, caramba, eu não nasci, eu não posso ser devoto à minha esposa. Claro, que ridículo pensar assim. A gente tem que escolher a cada manhã ter essa devoção sincera com Deus. Irmão, você pode pensar, nossa, mas é pesado isso. Não, é incrível, na verdade. Por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa falta a nossa, sei lá, acho que só é egoísmo que vem na minha cabeça. Nossa, como se fala pereza? Esqueci. Preguiça, amém? A nossa preguiça, mas você vai se surpreender se você se dedicar amanhã mesmo a ter devoção e dedicação com Deus e não só compromisso. Ponto número 2. Imagina um bate-papo que todo mundo do bate-papo está dedicado e não só comprometido. Isso que Jesus quer para os nossos bate-papos, também. Ponto número 2. Me perdi, me encontrei. Amém. Me perdi de novo. Aqui me encontrei. Todos estavam maravilhados e cheios de temor. Isso é uma referência ao versículo 43, que a gente acabou de ler também. Fala, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando você está maravilhado com algo, assombrado, quando você está admirado, qual a interjeição que mais vem na mente da gente? Uau! No reino, qual que é? Que incrível, né? Tudo é incrível. Nossa, que incrível. Uma saída incrível, um bem-vindo incrível, um culto incrível. E eu amo a palavra incrível, mas a gente precisa de sinônimos também, amém? E aqui, quando eles entraram no reino de Deus, eles estavam como... Uau! Eles esperavam, lembra, nesse contexto do capítulo 2 de Atos, todos eram judeus. Todos esperavam por um Messias, todos esperavam pela vinda do reino de Deus, todos tinham expectativa, eles conheciam as escrituras, eles se batizaram, todos estavam como, meu Deus, como que eu não sabia disso antes? Eles estavam apaixonados e estavam admirados e maravilhados com Deus. Sabe, na minha vida, quando eu cheguei aqui em São Paulo, como eu sou do interior, eu lembro a primeira vez que entrei na linha 4 amarela do metrô, e eu fui no primeiro vagão e fiquei assim, uau... É tipo um vidrão ali, né? Parece que quebrou assim, recentemente, não sei o que aconteceu. Mas enfim. Mas eu fiquei, caramba, que louco isso. Eu gosto de tecnologia, essas coisas, de engenharia. E depois de uma semana, tipo assim, é assim. E depois de um mês, você tá reclamando já do metrô. Né? É tipo, não tem metrô na sua cidade, e depois você tá, nossa, um metrô, né? Que coisa, né? Demorou 1 minuto a mais hoje, né? Que absurdo. E é muito fácil algo que era uau, pra gente, em algum momento, não virar tão uau assim mais. Eu lembro quando eu cheguei na Vila Olímpia, comecei a trabalhar lá. Eu falei, uau! Os parques e os prédios da Vila Olímpia, assim, sabe? Caramba! E depois você nem olha mais pra isso. Você está no celular, assim, mascando chicletes e escutando um podcast. Aí. Você nem tá olhando. Mas existem muitas... Será que é possível perder esse uau com Deus também? Porque aqui fala que todos estavam cheios de temor e maravilhados. Vamos para Êxodo capítulo 40, irmãos. Êxodo capítulo 40. Na verdade, perder não sei a palavra, maravilhação, não sei, o assombro, o fascínio com Deus. Fascínio. Fascínio é em português, não? Mas perder, estar maravilhado com Deus, na verdade, é bastante perigoso. É bastante perigoso. Aqui em Êxodo capítulo 40, estamos aí? Estou chegando. É o último capítulo de Êxodo. Aqui em Êxodo 40. Bom, basicamente o povo israelita até esse momento já tinham visto coisas muito incríveis com Deus. Eles viram as 10 pragas, um mar vermelho abrindo diante deles. Eles viram um tornado de fogo separando eles dos egípcios. Eles tinham visto muitas coisas com Deus já. A montanha de fogo e Deus falando com as trombetas. E eles estavam todos maravilhados. E ao longo da peregrinação, chamemos assim deles, eles tinham a coluna de fogo e a nuvem durante o dia. Vocês lembram dessa escritura? Quanto tempo durou isso com eles? Todo o tempo, exatamente, você já sabe isso, mas vamos ler a escritura igual. Aqui, versículo 36, fala assim: sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem.
Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel. Não era algo pequeno. Se existiam umas 2 milhões de pessoas, era algo grande que todo mundo conseguia ver daí. À vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Aqui fala que durante os 40 anos, tinha essa coluna de fogo e a nuvem durante o dia. E era incrível para eles. Imagina se alguém da nação vizinha e está passando perto. Nossa, caramba, o que é isso? Ah, sim, a presença de Deus está entre nós aqui, né? Mas tipo, depois de alguns meses, presença de Deus. Mas vocês já pararam para pensar várias situações terríveis que aconteceu com o povo israelita? A nuvem estava aí. Vamos para uma delas em Números 25. Aqui em de Números 22 até Números 24, é a situação famosa em que Balaque está tentando amaldiçoar o povo israelita. Você lembra da escritura? E cada vez que ele abre a boca para poder amaldiçoar o povo israelita, sai só bênçãos sobre o povo de Deus. E depois a burra fala com ele, a famosa escritura, assim, uau, Deus pode me usar, Deus pode usar a burra também. Deus pode usar qualquer ser vivo. E eu quero ser usado por Deus, todos nós devemos querer ser usados por Deus, amém? E depois de Deus proteger, Deus estava cuidando desse, é o meu povo escolhido. No meio de toda essa devoção de parte de Deus. A gente lê no capítulo 25, versículo 1, fala assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se em imoralidade sexual com os moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Quando isso aconteceu? Isso foi durante os 40 anos. Em algum momento da vida deles, essa nuvem incrível da presença, Deus está entre nós. Cuidado, porque Deus é algo sério. Você não pode brincar com Deus, mas se tornou algo como a coluna de fogo. A nuvem durante o dia. E eles perderam esse assombro de Deus. E eles perderam essa reverência, esse algo sério. Se tornou algo corriqueiro. Deus estava entre eles. As nações passavam e admiravam isso. Eles queriam amaldiçoar o povo de Deus porque sabiam que não conseguiam batalhar contra o povo de Deus. Porque Deus estava com eles. Só tem uma forma de Deus não estar mais com o seu povo. Não é por fora. É quando o seu povo perde a maravilha de Deus. Em algum momento da vida de Judas, ser um dos 12 não era tão incrível mais. Valeu a pena vender pelas 30 moedas. Em 2 Reis, capítulo 5, fala de Giese, o servo de Eliseu, que ele queria as coisas materiais de Naamã. Vocês lembram dessa escritura? Em algum momento ele supervalorizou que ele era a mão direita do profeta de Deus. Mas em algum momento não era tão incrível mais. Ananias e Safira, a gente acabou de ler aqui em Atos capítulo 2, 3 capítulos para frente, só Ananias e Safira, que estavam nesse monte de gente que provavelmente foi batizado aí. Eles resolveram mentir, por quê? Porque era incrível a gente de Deus, mas era não tão sério assim mais. Um primeiro passo para a infidelidade é perder o fascínio com Deus. O primeiro passo para a infidelidade, inclusive de um esposo com uma esposa com um esposo, é não dar o valor que você dava antes lá. O primeiro passo que Esaú deu para vender o direito de primogenitura dele foi não valorizar tanto assim o que era incrível para ele. Em algum momento não era tão incrível mais. E a nuvem de fogo e a nuvem que guiava e representava a presença de Deus não era tão fascinante mais assim. Você está assombrado, admirado de Deus? Porque aqui em Atos 2 foi incrível, por quê? Porque todos estavam maravilhados e cheios de temor. Temor de Deus é algo santo, irmãos. É algo que nos protege de fazer coisas tontas. A gente tem que ter temor de Deus. Deus é seu amigo. Deus é seu pai. Mas Deus é Deus. E quando a gente começa a não dar tanto valor assim, para que tão incrível é estar no reino de Deus. Você lembra quando você foi batizado? Eu tipo, nossa, caramba, como que... Eu nunca vi essa escritura, estava aqui sempre essa escritura, meu Deus, que eu tenho que crer, me arrepender e ser batizado. Está tão óbvio, porque Deus te deu isso. Não é algo intelectual de entender. Deus concede poder entender a palavra de Deus. E era incrível as saídas no reino e poder vir aqui e cantar a Deus. Mas se não é tão fascinante assim, cuidado.
A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque o primeiro passo para a infidelidade, para qualquer relação do mundo, é a gente não estar mais fascinado com Deus. Você quer estar fascinado com Deus? Force-se, esforce-se em seus tempos com Deus também, de ter essa reverência santa da palavra de Deus. Imagina alguém passando aleatoriamente na sua vida e falando, caramba, essa pessoa teme a Deus. Era algo visível. Aqui, quando Lucas escreve Atos, fala assim, todos estavam cheios de temor. Porque todos levavam a sério a relação deles com Deus. E a relação com o reino de Deus também. Ponto número 3. Sabe algumas coisas, antes do ponto número 3, que podem tirar a nossa maravilha de Deus? Quando, inclusive bênçãos na nossa vida, quando Deus te dá recursos. Din-din. Cascalho? Esqueci como falar isso. Talvez outra coisa comece a brilhar os seus olhos. Sabe outra coisa que pode tirar a maravilha de Deus? Quando falta din-din. E aí Deus não é tão incrível mais, porque falta alguma coisa mais incrível. Ou quando falta saúde. Ou quando falta esposa. E já faz 3 anos que eu estou no reino, eu não estou casado. Deus nunca prometeu isso. E Deus tem que ser suficiente na nossa vida. Deus pode te dar isso, mas talvez não seja o melhor se você está com o coração assim, se eu estou com o coração assim. Deus pode dar essas bênçãos, mas nos forcemos, irmãos, a estar maravilhados com Deus. Agora sim, ponto número 3. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos voltar aqui em Atos capítulo 2. Estão comigo, irmãos? Aqui, Atos capítulo 2. Hechos de los Apóstolos. Não dá vontade de falar assim em outra língua? Hechos. Atos dos Apóstolos. Podia ser chamado Atos do Espírito Santo. Vamos aqui em capítulo 2, versículo 44. Estão bem? Sim. Fala assim. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E se você vive na república, você sabe o que deveria ser. Se você vive com uma casa com mais discípulos, a gente já sabe o que deveria ser. Geralmente nas repúblicas tem alguém que ganha mais. Não sempre, eu não posso generalizar, porque eu não tenho ideia como funciona na casa dos irmãos aqui também. Ou se você vive numa casa que tem mais discípulos, talvez seus familiares, a gente quer, todo mundo quer isso, a gente quer batizar nossas famílias. E aqui fala que eles tinham tudo em comum, porque eles tinham o mesmo propósito de coração. Tem várias escrituras, irmãos, que falam sobre união e unidade no reino de Deus. Jesus, em João 17, ele ora por uma coisa. Que coisa que Jesus ora? Vamos lá, João 17. João capítulo 17. O que é o oposto de estar plenamente unido? Obrigado. Plenamente desunido? Boa. Provérbios 18:1, não precisa ir lá, fala assim, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. E lá, na Nova Almeida Atualizada fala, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Qual o contrário de estar plenamente unido? Estar desunido aqui no seu coração. Ah, mas eu sou introvertido. Eu sou introvertido, mas biblicamente eu acho que não usa essa palavra. Não sei se você já viu. Pessoas introvertidas podem ser um pouco mais egoístas, assim. Eu queria encontrar, assim, na minha carne, eu queria encontrar essa escritura, você entendeu? É tipo assim, nossa, mas eu gosto, eu tô feliz lendo um livro em casa, você entendeu? É tipo, às vezes tem que dar, assim. Sim, você tem que dar. Mas aqui fala que quem se isola não está pensando no reino de Deus. E está se rebelando contra o que é sabedoria de verdade de Deus. Sabe o que é incrível até para um introvertido? Quando você dá, você fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque você e eu fomos desenhados por Deus para dar. Há mais alegria em dar do que receber. E a gente funciona desse jeito. Aqui em João 17, vamos ler aqui no versículo 11. João 17, 11. Estamos aí? Fala assim, versículo 11. Jesus está orando, ele primeiro ora por si, ele fala assim, versículo 11, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, falando dos seus discípulos, e eu vou para ti.
Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam quantos? Um. Assim como somos um. Versículo 20. Fala assim, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que sejam um. Veja a ênfase que Jesus dá, irmãos, para que a gente não seja pessoas que têm reservas separadas no nosso coração, mas que todos nós possamos ser um de verdade, irmãos. Estar plenamente unidos. Unidade é algo natural? É algo orgânico? Na política do Brasil é algo... Não, naturalmente eu estou unido com todo mundo. Tá bem feia a coisa política aqui no Brasil, né? Tá no mundo inteiro, irmãos. Nos times de futebol, a plena unidade é algo comum. E as pessoas estão cantando We are the world nos estádios de futebol. E não tem nem separação entre as equipes aí. Não tem... Unidade não é nada comum. Não é nada sentido comum, irmãos. É algo que tem que ser lutado e esforçado. Até num grupo, grupo mais pequeno que Deus desenhou, que é um matrimônio, que é um casamento. Que deve existir. Excelente. Bem, obrigado, irmão. Mas deve existir isso para que seja levado à plena unidade. Jesus orou para que na sua vida tivesse plena unidade com os irmãos. Você trabalha para isso também? Irmãos, é tão incrível estar unidos. Sabe quando você vai deitar na cama assim no seu travesseiro? E você pensa, caramba, não tem nada no meu coração. Eu vivo na luz, eu não tenho nada com meu irmão, porque eu senti que um pouco estranho assim, não me cumprimentou, mas eu falei com ele, eu falei, irmão, não quero ter nada no meu coração, mas me ajuda a não ter nada no meu coração. E é verdade, eu também tinha coisa no meu coração. E aí a amizade tá mais forte depois que falaram do que antes. Por quê? Porque foi exposto, porque foi lidado. Porque houve um esforço de... Sabe aquele irmão? Então, me cumprimentou hoje. Deve estar em pecado. Talvez você está em pecado. Talvez não está em pecado. Se você falou para outra pessoa, definitivamente está em pecado. Porque a Bíblia fala que você deve falar com o irmão e não com a sua esposa ou com o seu discipulador. Não, eu sou espiritual, fala com o meu discipulador só. A Bíblia não fala para falar com o seu discipulador. Fala falar com a pessoa que pecou contra ti. E às vezes nem pecou, você sentiu que pecou. E você acordou com o pé esquerdo, chutou o cachorro... Porque sei lá o que aconteceu na sua vida e parece que está todo mundo contra você. Talvez não tenha nada a ver com você. Talvez tenha a ver com o meu coração, com o seu coração. Sabe que incrível poder viver na luz? Eu tenho uma sogra que vocês conhecem chamada Lia Rebola Postigo. Acho que só Postigo. Não, Rebola só. Lia Rebola. A Lia não consegue esconder nada no coração. Isso é bom e ruim. É bom, porque a gente está falando disso, é bom. Mas é ruim porque é difícil. É difícil lidar com o pecado. Principalmente com o meu pecado, com o seu pecado. Mas como a gente tem o Espírito Santo e como todo mundo deve buscar essa plena unidade, vai dar bom. Vai ser bom. Se tem a palavra de Deus... Eu não posso fazer isso com a minha família. Sabe que meu irmão, que, sei lá, uma coisa no meu coração, olha essa escritura, meu irmão vai falar... que o meu irmão vai falar... Você entendeu? Mas como discípulos, a gente tem a palavra de Deus como autoridade. E a gente pode se ajudar. Pluralidade não é orgânico. E ainda que fosse orgânico, não significa que é bom. Porque câncer é orgânico também. Não é algo que deve ser... Nossa, não fiz nada e meu bate-papo está plenamente unido. Nossa, não existe isso. Mas você está trabalhando por plena unidade no seu casamento, no seu bate-papo, na sua família? Esse tem que ser o nosso coração, família. É incrível que como um movimento, não só como bate-papo num casamento ou na igreja, como movimento, nós somos um movimento de igrejas unidas.
para poder evangelizar o mundo. Por quê? Porque deu na cabeça, deu na telha de alguém. Não, porque Jesus mandou. Porque é um mandato de parte de Jesus. Ele fala, vão e façam discípulos de todas as nações. Não é a grande sugestão de Jesus. E como somos plenamente unidos, podemos trabalhar juntos para isso. Em 2019, a Igreja de São Paulo enviou equipe missionária para a cidade de Bogotá, Colômbia. E também em 2019 foi enviado equipe missionária para Lima, Peru. E Deus tem trabalhado, as igrejas têm crescido. Hoje, pela graça de Deus, a igreja de Bogotá está com 171 discípulos para Deus. Mas isso é fruto do quê? De plena unidade. Brasileiros foram para lá. Vocês conhecem o Túria Vaitza? Eles plantaram a igreja, colocaram uma base incrível de discípulos lá. A gente só está regando o que Deus já tinha feito lá, através de plena unidade do movimento. Pela graça de Deus, a igreja de Colômbia pôde plantar também a igreja de Quito, no Equador, que começou com 5 discípulos e agora já tem 35 discípulos para Deus. Deus vai fazer essas coisas, não quando... Nossa, é verdade, eu aprendi hoje na pregação que seria muito importante. Esse é um mandato de parte de Deus, irmãos. Se eu não estou trabalhando para poder juntar, eu estou espalhando, de acordo com Jesus. E que nós, como discípulos, sejamos experts em juntar para Deus. Não só fazer discípulos, a gente tem que fazer discípulos, mas juntar os corações para Deus. E ponto número 4, para terminar. Ponto número 4. Me perdi. Me encontrei de novo. Aqui, me encontrei, perdão. E fala, diariamente o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, os que estavam sendo salvos. Quando Deus faz isso é uma conclusão. Por quê? Porque todos tinham tudo em comum. Porque todos estavam devotos a Deus e maravilhados. E porque todos lutavam por plena unidade. Sabe o que vai acontecer no bate-papo seu? Se você faz essas 3 coisas, você luta para ser devoto com Deus e está pleno unido com Deus. Deus vai trazer diariamente os que podem ser salvos. Aqui fala que eles não estavam só batizando mais pessoas. Ah, mas não fala que estavam batizando. Claro que não fala que estavam só batizando. A meta não é sair batizar pessoas, é fazer discípulos verdadeiros de Jesus e depois batizar essas pessoas. A minha meta para minha filha não é que ela fique grávida um dia. Eu quero que ela tenha uma família, que ela tenha uma família incrível. Isso é parte do processo, mas que ela possa ser uma discípula com uma família incrível com Deus. Se esse é o nosso coração, Deus vai querer trazer pessoas para o seu bate-papo. Porque vai haver amor, vai haver devoção, vai haver temor santo de Deus. E esse tem que ser o meu coração, o seu coração. Não sei se já pararam para pensar, mas semana que vem é outubro já, irmãos. Que loucura, né? Vai passando o tempo, vai caindo o cabelo, acontecendo as coisas. Vai nascendo os filhos também, se Deus quiser, em menos de 2 meses aí, o Samuelito. O mais novo Japim entre nós. Tô animado para isso. Imagina ser parente do Vini e da Bia, que loucura. Não sei se isso vai acontecer. Mas eu sei de algo, irmãos. A gente tem 13 semanas até o final do ano. 13 semanas para ter tudo em comum. 13 semanas para estar devoto a Deus. 13 semanas para estar trabalhando ativamente por plena unidade. E 13 semanas para ter um respeito e reverência santa de Deus. Sabe o que vai acontecer se você de verdade não sai só aqui? Nossa, de verdade, nunca tive essa escritura dessa maneira. Tal. Mas se eu decido obedecer essa escritura, Deus diariamente vai acrescentar as pessoas que vão sendo salvas. Eu estou muito animado para ver o que Deus vai fazer ainda o restante desse ano, irmãos. Que bastante tempo ainda falta, ainda que são só 3 meses. E que o nosso coração, essa semana já, não o restante do ano, essa semana, seja querer dar do nosso coração para Deus com devoção, temor santo e união. E para Deus seja glória. Amém.